E aí essa galera, beleza gente? Vamos concluindo agora aqui o conteúdo de computação em nuvem, beleza? Agora a gente vai trazer os modelos de implantação, as características essenciais de computação em nuvem e os benefícios. Perceba o seguinte, que a gente falou na aula passada, lembra daquela definição do NIST lá da primeira aula de computação em nuvem, né? Então, a gente falou na aula passada dos modelos de serviço, os 3 modelos de serviço, né? Ficou só para os modelos de serviço. Aqui a gente vai falar de modelos de implantação. Os modelos de serviço foram aqueles que trataram de software como serviço, plataforma como serviço, infraestrutura como serviço, né? Quando a gente falar de software como serviço, lembrando, a gente lembrar de que, por exemplo, o Google Docs, né? Que é componente do Google Apps integrado ao Google Drive, ao Gmail, por exemplo, que vai oferecer softwares na nuvem para a criação de documentos, por exemplo, para apresentação, planilhas eletrônicas, né? Enfim, folha de cálculo, né? Entre outros. Então, da mesma forma, a Microsoft, por exemplo, a Microsoft Web, né, que a gente falou também, o Microsoft App, que tem o documento do Word, pasta de trabalho Excel, apresentação do PowerPoint, que são semelhantes, né, o OneNote também, semelhantes ao que já tinha no local, né? E aí você tem várias funções, vocês têm várias funções das ferramentas locais, vocês têm implementadas lá na ferramenta em nuvem, né? Então, normalmente, em relação ao armazenamento, hoje em dia está em torno de 15 GB, né? Mas aí isso pode mudar, gratuito, né? E depois eles começam a cobrar, né? Tem o Office 365, como eu disse a vocês também. Esse, inclusive, eu utilizei. Ele te dá 1 TB, né? E você pode utilizar o Office 365, mas nesse caso seria pago, né? Mas aí agora a gente vai começar a falar de modelos de implantação, que está lá dentro daquela estrutura definida pelo NIST, né? Os modelos de implantação. A nuvem ela pode ser privada, pública, comunitária ou híbrida. Beleza? Vamos ver logo a nuvem privada. A nuvem privada, ela é de uso exclusivo de uma organização, né? Podendo até ser várias filiais daquela organização, mas é exclusivo dela. Isso não é uma comparação que eu vou fazer, tá? Não confundam, mas é mais ou menos quando a gente deu aula de internet e de intranet, onde a gente falou de intranet, falou que a intranet é como se fosse, tá? Como se fosse a internet de forma privada de uma organização, né? Então, a nuvem privada é como se ela fosse limitada ali para aquela organização. É uso exclusivo de uma certa organização, seja uma empresa, uma instituição, qualquer coisa desse tipo, tá? Gerenciada e controlada pela organização por um terceiro ou por ambos, aí vai depender, né? A infraestrutura física ou virtual com acesso privado, né? O acesso sempre vai ser privado. Então essa nuvem ela é uma nuvem privada, exclusiva. As palavras que levam a caracterizar o que é uma nuvem privada. Eu, por exemplo, não posso ter acesso aos dados que estão nessa nuvem, beleza? Ela vai estar dentro da rede, da estrutura daquela organização, tá? Detalhes dessa implantação não cabe a essa aula, não cabe a vocês saberem. Basta vocês entenderem esse conceito. A nuvem pública, que é de uso aberto ao público geral, é o que você está acostumado mais a utilizar, né? Gerenciada e controlada por uma empresa ou grupos empresariais, né? Organizações, por exemplo, ou até mesmo combinações delas, tá? Vai oferecer grande capacidade de processamento e armazenamento, né? Existindo até provedores, né? Data centers, existindo dentro desses provedores data centers para armazenar esses dados. E aí exemplos
de nuvens públicas, né? Dropbox, Google Drive, OneDrive, entre outros, né? Todos esses que a gente falou até agora, o Office 365, Salesforce, Prezi, são vários exemplos. Alguns que vieram na cabeça aqui. Tem o Mega também, o Mega Drive não. Não sei se é Mega Drive ou Mega, né? Também é uma conta da... esqueci o endereço agora dele, mas também ele te disponibiliza em torno de 50 GB gratuito. Esses são exemplos de nuvens públicas, tá? Agora, nuvens comunitárias, né? Community Cloud. E nuvens híbridas, né? O uso exclusivo de uma específica comunidade de consumidores de organizações com necessidades comuns. Nesse tipo de nuvem aí, você tem uma exclusividade por uma comunidade, tá? Que se reúne, por organizações que se reúnem, que se unem, né? Que têm preocupações em comum, por exemplo, algumas cooperativas, dependendo do setor, por exemplo, instituições de segurança, blocos políticos. Por exemplo, você pode ter uma nuvem comunitária da Polícia Federal, juntamente com, talvez, o Ministério Público, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, não sei. Então você pode ter ali uma nuvem comunitária que seja de interesse dessas instituições, tá? Gerenciada e controlada por mais de uma ou mais organizações da comunidade, tá? E a infraestrutura física ou virtual com acesso limitado, já que normalmente ela não chega a ser uma nuvem privada, mas já que normalmente tem acessos exclusivos, tá? Então o acesso é limitado, né? Por ser gerenciada e controlada por diferentes organizações da comunidade, ou até combinações dela, né? Essa infraestrutura ela pode ser física ou até mesmo virtual, ou seja, a estrutura pode ser dela própria, física ou virtual, tranquilo? As nuvens híbridas já está dizendo tudo, são duas ou mais nuvens, onde você vai poder compor, né, a composição de duas ou mais nuvens, podendo ser privada, como pública, como comunitária. E aí, claro, vocês não vão precisar se preocupar como isso é feito, mas apenas saber que existe esse tipo de nuvem, chamada como nuvem híbrida, que para uso geral não é comum. Permite portabilidade de dados e junção de recursos, quando a nuvem privada precisa se balancear a carga ou estoura seu poder de armazenamento. Aí ela pode utilizar, por exemplo, uma nuvem pública, né? Isso aí é o problema que se dá para contingência, né? Contingência dos dados. Então, o que você precisa saber é identificar, de acordo com as características de uma nuvem, qual é o tipo de nuvem que está sendo mencionado ali, certo? Algumas características essenciais, né? São 5, a gente falou isso lá no NIST, né? 5 características essenciais que vocês precisam entender. O que define computação em nuvem são características da computação em nuvem, né? Então, por exemplo, autosserviço sob demanda. Desculpa. Esse tipo de serviço é uma funcionalidade computacional que é provido automaticamente, né, sob demanda, sem, digamos, interação humana, né? Ela não vai ter interação humana com o provedor de serviço. Então é autosserviço sob demanda. Então isso não é entenda, isso aqui não é um tipo de nuvem, isso aqui não é um modelo de implantação, isso aqui não é um modelo de serviço, não está relacionado a caracterizar uma certa nuvem, não. Isso é característica das nuvens, tá? Autosserviço sob demanda. Por isso que eu nem detalhei aí, porque é o próprio termo já diz. Características essenciais das nuvens. Autosserviço sob demanda. Prover serviço sob demanda, né? Fluxo contínuo, né? A todo momento ali, os dados estão navegando na rede. Amplo acesso a serviços de rede, né? Ou seja, é o que a gente chama de Broad Network Access, broad, de amplo, né? Amplo acesso a serviços de redes, né? Você ter acesso aos recursos computacionais, né, da nuvem. Se eu estou dizendo que eu tenho um IaaS, né,
que eu tenho infraestrutura sobre serviço, ou seja, eu tenho uma nuvem que está fornecendo um modelo de serviço IaaS, então eu tenho, como diria assim, está implícito, né, que eu tenho que ter recursos computacionais disponíveis através da internet. E é isso de fato que está sendo feito numa IaaS, numa nuvem de infraestrutura como serviço. Ela não está oferecendo ali o hardware daquele servidor, o HD dele, o que seja, o equipamento de armazenamento que está sendo oferecido ali para armazenar os teus dados. Né? Então, esses são recursos computacionais que estão disponíveis, né, através da internet e são acessados, né, através de padrões, né, de protocolos que permitem a utilização desse serviço, né, desse equipamento, né, por qualquer dispositivo, né, seja desktop, como eu falei para vocês, laptop, smartphone, entre outros, palmtop, notebook, o que você quiser utilizar, né, usou na web, conectou à internet, pode ser reconhecido como um dispositivo cliente, né, que a gente falou na primeira aula. E isso, inclusive, independente do sistema operacional. Né? Uma coisa importante em relação à nuvem, talvez eu não tenha comentado tanto, é a questão do sistema operacional. Você tem que entender que lá no servidor tem um sistema operacional também rodando, óbvio. E você nem sabe qual é. E tu está lá usando o Google Docs. Né? E tu está lá usando o Google Docs. Mas o Google Docs está rodando sobre algum sistema operacional. Né? Algum sistema operacional que está lá. Mas tu não precisa nem se preocupar. Tu vai lá e toda alteração que tu faz no teu documento já fica automaticamente salvo. Né? Então, essa é uma característica também das nuvens. Né? Dá esse amplo acesso aos serviços de rede. Outra, agrupamento de recursos, né? O pool de recursos, né? É o resource pooling, né? Na verdade isso aí é o resource pooling, é o pool de recursos. São agrupamento de recursos computacionais, e aí você vai agrupar não só serviços físicos ou virtuais do provedor, né? Que são utilizados por vários usuários, né? E aí isso vai sendo alocado e realocado dinamicamente, de forma a servir aos múltiplos usuários, conforme a demanda que se tem. Porque imagine aí, tu está usando o Google Docs aqui, mas tem milhões de pessoas ao redor do mundo também usando o Google Docs. Né? Então, o que é o pool? O pool é o gerenciamento desses recursos. Toda vez que alguém está utilizando isso aí, é como esse pool vai sendo dinamicamente alterado, esse pool de recursos, né? Porque gente sai, gente entra, né? Não vou nem falar gente, cliente sai, cliente entra, né? Dispositivo se conecta, dispositivo se desconecta, né? Então esse é o pool de recursos, esse agrupamento de recursos lá no servidor, né? Tem a medição de serviços também, né? O Measure Service. Esse aí vai tratar de quê? De sistemas que vai gerenciar, né, a computação em nuvem de forma que ele possa controlar, por exemplo, essas medições, monitorar isso aí, monitorar o uso desses recursos, né? E aí isso é altamente importante, principalmente, né, para quem está proporcionando esse serviço. De forma que eles vai poder ter um monitoramento disso aí melhor. Ou seja, e até vai poder proporcionar uma transferência, né, tanto para o prestador, no caso, quem tá oferecendo esse serviço, quanto para o consumidor, normalmente a gente, né, e é uma fonte de gestão de conhecimento. Né. Por quê? O que é que esse medição de serviço vai verificar? Vai verificar como os recursos estão sendo utilizados, os recursos que estão sendo mais usados, os que estão sendo menos usados. Né? Porque imagina aí vários, por isso que eu pedi para vocês olharem lá o vídeo vários equipamentos de armazenamento. Os vídeos lá que eu te falei de computação em nuvem, né, na internet. Você vai ver vários equipamentos de armazenamento lá. Então ele vai dizer, talvez um equipamento aqui não esteja funcionando. Por que esse equipamento aqui não está funcionando? Por que o acesso a esse equipamento aqui está menor? Então, medir os serviços, medir como os serviços estão sendo oferecidos para o cliente,
Isso é de suma importância e perceba, é uma característica, não é uma forma de implantação, não é uma característica de uma nuvem específica, não. Característica de computação em nuvem. As nuvens, ela provê esses tipos de características intrínsecas nela, certo? Faz parte da nuvem já dar essas características aí dentro dela própria, tá? Por fim, a elasticidade, né? Que é o que eu falei até na aula passada, uma rápida elasticidade, né? Onde você vai ter funções computacionais, elas sendo rapidamente moldadas, né? De certa forma que possam continuar sendo providas para os clientes e liberadas para os clientes, porque é como eu estava falando, elasticidade, né? Prover elasticidade, né? Como se ela vai se moldando, né? Para que não fique sobrecarregada de um lado, mas está sobrecarregado em um certo. Imagina aí que tu tá recebendo várias cargas para. Imagina aí um monstro, né? Um robô, alguma coisa desse tipo, segurando várias cargas, né? As caixas caindo em cima dele e ele tendo, né, que segurar todas essas caixas. Chega uma hora que ele não suporta mais, então ele tem que ter o quê? Ele vai tendo elasticidade, ele vai se moldando a saber segurar melhor uma caixa para que sobre espaço em outra parte do corpo dele, de forma que ele vai se moldando a ter aquelas caixas ali, segurar aquelas caixas, a suportar aquelas caixas, de forma que ele consegue suportar mais. Claro que existe um limite, mas ele consegue atingir o máximo que ele pode atingir, né? Dependendo, se ele não for, se essa nuvem não tiver uma elasticidade rápida, com pouca carga ela pode já ficar indisponível. É isso que eu estou querendo dizer, né? Então, ela tendo a característica de elasticidade, né, rápida, ela vai se moldando e vai sendo de forma mais inteligente, vai tratando dos serviços que ela tem que fazer de forma mais inteligente, de maneira que ela consegue receber mais clientes. Tranquilo? Receber mais acesso de clientes. Tranquilo? Imagina aí, como eu falei, quantas pessoas ao mesmo tempo não estão usando o Google Docs nesse momento, né? E aí, benefícios, né? Benefícios são os aspectos positivos, né? Segurança. Você tem uma equipe especializada de segurança nos seus dados. É mais seguro do que você ter localmente. Localmente, teu computador deu uma queda de energia, teu HD queimou, pronto, tchau. Upgrade, né? Você ter esses softwares aí, ou esses dados, sempre sendo, esses recursos sempre sendo atualizados. Disponibilidade, né? O software sempre lá disponível, né? Os SaaS, né? Mobilidade, redução de despesa de capital. Então, assim, são vários aspectos positivos, né? Você vai ter hardware de baixo custo, né, podendo ser utilizado por você, porque imagina aí quanto seria aquele servidor se você fosse comprar para você. E aí você pode ter, inclusive, um computador mais simples, basta não ter uma internet de alta potência, né? Uma internet boa. E o seu computador nem precisa ser dos melhores, ter um HD enorme, ter uma quantidade enorme de memória. Não, porque tudo está sendo executado lá, você está só enviando os dados, mas tudo está sendo processado no servidor. Então você vai desalocar também o espaço físico, né? Outro exemplo é desalocar espaço físico, hardware de baixo custo, desalocação de espaço físico, como eu falei, redução de gastos com energia elétrica, né? Porque você não vai precisar, por exemplo, se você tivesse que ter um servidor na sua empresa, deixar aquele servidor ligado a todo tempo. Não, porque você está usando o servidor lá de uma empresa que você contratou. Beleza? Melhor aproveitamento de pessoas, né? Maior alocação dessas pessoas, é mais fácil você alocar se você estiver tratando na área de TI. Você consegue realocar melhor essas pessoas. E redução de gasto de energia elétrica, eu já falei, né? E sistemas de pagamento por tempo de uso, né? Ou seja, você vai pagar pelo tempo que você está usando e pela quantidade de dados que você está usando. Então são diversos benefícios em relação ao uso de computação em nuvem, beleza? Bem, galera, é isso aí,
tá? Para o conteúdo de concurso público ou de introdução à informática, que é o objetivo dessas videoaulas dessa playlist, esse é o essencial, principalmente para concurso público, é o suficiente, assim como para as aulas de introdução à informática. Então, espero que vocês tenham gostado, e o conteúdo de computação em nuvem tá bem abordado aí para vocês revisarem e estudarem sempre que precisarem, beleza? Então, vou indo, um forte abraço, que Deus abençoe vocês, fui!